É sempre muito curioso a forma como a gente chega até certos livros. Às vezes é a capa, às vezes é uma indicação, mas a forma como eu cheguei ao livro Cartas a um Jovem Poeta foi tão bobo e ao mesmo tempo fez tanto sentido na minha vida. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Livro e Café. Eu sou Francine Ramos e hoje a gente vai conversar sobre um livro muito bonito e muito inspirador. Vocês já sabem, já comentei, que estou num período assim de poucas leituras, então eu fico criando estratégias de como eu posso ler mais. Aí a minha nova estratégia, já vou chegar no livro, foi a seguinte: eu vou aproveitar mais o Amazon Prime, que eu tenho e mal uso, a não ser por conta do frete grátis, que é uma maravilha. Preciso usar as outras funções que eu ganho ali no pacote. Uma dessas funções é ter alguns livros de forma gratuita. Então, acessei o Kindle e lá busquei algum livro que estava nessa lista então de livros gratuitos que vem junto com o combo Amazon Prime. E lá estava Cartas a um Jovem Poeta. Observei o livro, sabia que era um título assim que eu já tinha ouvido algumas pessoas falarem, então assim, existe a chance grande de eu gostar desse livro, então eu peguei para ler. Uma coisa que me chamou a atenção também foi que não era um livro muito grande, leitura rápida, bom para começar o ano, e foi aí que eu me aventurei um pouco nessa leitura. Uma das estratégias que eu usei também foi que dá para ler no celular. Como eu ainda estou com uma certa dificuldade para ajustar os meus tempos de leitura, eu pensei, tendo essa versão também no celular, além de ter no tablet, eu posso, sei lá, estar na fila de um banco, estar em um lugar assim meio chateada, meio preocupada com outras coisas, eu posso pegar o meu celular e ao invés de ficar nas redes sociais, eu posso ler o livro. E assim foi que tudo começou. O que eu não imaginava é que eu ia ler o livro tão rápido, demorei 3 dias porque o livro é muito bom, muito maravilhoso, é gostoso ler e agora já estou em busca de um novo livro para colocar no meu celular, no meu Kindle e poder sair por aí feliz, com a certeza que tem um livro ali me esperando a qualquer momento. Enfim, o vídeo de hoje é para focar então nesse livro maravilhoso. Eu ia mostrar ele aqui na tela do Kindle, mas não vai ser uma boa ideia porque dá muito reflexo. Mas eu vou colocar a imagem para vocês verem. É da LPM Pockets. É o seguinte, primeiro a gente tem que falar dele então. O poeta nasceu em Praga em 1975, morou na Suíça, morou em Paris e morreu de leucemia em 1926 na Suíça. Filho de uma classe média burguesa, ele teve a oportunidade de estudar filosofia, história da arte e literatura. Morou em muitos lugares, inclusive em algumas passagens da pequena biografia que tem no início da obra, fala que ele morou em alguns castelos, que eu achei assim, como assim isso é só um pequeno burguês? Isso aqui já é uma coisa muito luxuosa, mas enfim, segundo as informações, era só um pequeno burguês. Enfim. E a questão é que assim, por mais que seja um autor antigo, ele consegue então trazer pra gente coisas da atualidade, pensamentos que ainda a gente se discute, porque de novo, quando a gente fala de um livro que já é clássico, a gente cai naquilo. Ele fala de questões universais. E o trabalho dele se destaca então por adentrar nessas nuances de coisas um pouco românticas. Ele faz também alguns questionamentos em relação a Deus e também tem ali umas coisas, algumas características meio modernistas por conta das influências que ele recebeu ao longo da vida. E é interessante que quando eu estava lendo o livro, eu fiquei com uma sensação de que eu estava diante de algo assim muito leve, muito saboroso, muito gostoso de ler, mas de repente ele também te dá um soco. Agora, por que Cartas de um Jovem Poeta? Por que esse livro começou? Por que esse livro existe? Como que ele surgiu? É muito simples. Hilke tinha um fã, esse fã escreveu uma carta, era um fã que também queria ser poeta, ele é o jovem poeta. E então o Hilke começou a responder essas cartas. No livro que você vai encontrar, no livro que eu li, você não vai ver a carta que o Franz escreveu, esse jovem poeta, mas só as respostas do Hilke. E assim, é super fácil de entender, dá para acompanhar, dá até para entender mais ou menos qual foi o teor da carta que o jovem poeta mandou para o Hilke, e aí você vai entender então essas respostas. Não são respostas curtas, as cartas geralmente são um pouquinho mais longas, ao todo são 10 cartas, que então ele vai construir essa ideia do ser humano, do ser poeta principalmente, da vida em si, do futuro, do mundo, das pessoas, do homem, da mulher. Então é muito interessante ver todo esse movimento do artista tentando conversar com esse jovem poeta de que, cara, tá tudo bem.
sabe? Não fique tão aflito, não fique tão preocupado com as críticas. Vamos lá, você vai conseguir, você vai sair desse lugar. Tem um quesinho em alguns momentos, confesso, de uma coisa meio autoajuda. Sim, confesso. Mas não é assim algo bobo, sabe? Porque ele vai caminhando num lugar muito bonito com as palavras dele e te entrega um resultado que é fácil de entender, mas ele não usa de uma linguagem simplista para dizer coisas complexas em relação à vida. Então ele sempre procura trazer o quanto é difícil ser artista, o quanto é difícil a solidão que o artista precisa. Ele usa muito esse termo solidão e ele usa no sentido mais amplo também de o quanto é necessário estar sozinho, se conhecer primeiro para depois compartilhar a vida com o mundo, seja a partir de um poema, de um texto, seja numa vida com outras pessoas. Então ele traz muito essa questão da solidão, mas nesse sentido. Talvez por questão da tradução ficou a palavra solidão, talvez nem seja essa, enfim, é o que a gente tem no livro. Eu vou trazer então para vocês alguns tópicos que eu achei muito interessante no livro e que mais me chamaram a atenção. Ele fala muito sobre serenidade e seriedade e dessa construção do eu artístico. Entre elas a gente tem como a solidão é algo que pode ser uma potência transformadora, ao mesmo tempo que essa potência traz feridas na nossa alma. Ele fala também de coisas mais técnicas em relação à escrita, por exemplo, em que momento é adequado de você usar uma ironia, em que momento aquela ironia vai ficar interessante num texto ou não. Ele fala também sobre essa questão de urgência e calma em relação a se reconhecer como artista. Porque ele fala que a arte verdadeira vai vir disso então, de quando você chegar nesse limite, nesse lugar que você se reconhece e você apenas é artista sem deixar se preocupar pelo que as pessoas vão falar, pelo que os críticos vão falar. Ele também fala sobre a busca do extraordinário na simplicidade. Eu acho isso lindo. E outra coisa que eu achei muito bonita também é que ele fala sobre o amor às perguntas, sem essa preocupação em encontrar respostas. Porque ele traz uma questão que eu achei assim bacanérrima no livro. Ele vai falar assim que muitas vezes as respostas para essas perguntas, ela vai estar na própria vida em si. E que às vezes a nossa vida de hoje nada mais é do que uma resposta dos nossos respostas que a gente está dando para as perguntas dos nossos antepassados. Então, o que é essencial? Não deixar de fazer perguntas. As respostas vão vir em algum momento, mas não ficar nessa gana em relação a elas. E ele fala também sobre o amor, ele fala sobre a construção do amor. Ele vai fazer uma relação bacana, por exemplo, entre o amor da juventude e o amor quando você já é uma pessoa mais velha, né? Essa questão da paixão, da maturidade, o que é uma coisa, o que é outra. E vai trazer aí boas reflexões para vocês. Eu achei essa parte muito fofinha, muito bonita, muito singela. É claro que ele vai falar também de questões relacionadas a Deus, né? A ausência de Deus ou a presença de Deus, tanto na vida, quanto na arte, quanto na poesia. E acho que, de novo, já falei da solidão, mas é algo muito presente na obra. Ele fala, então, dessa coragem, do quanto a gente precisa ser corajoso, sabe? Para estar com nós mesmos e, então, conseguir entender a si e o mundo. Eu vou ler um trechinho para vocês, então, dessa parte que ele fala da seriedade e da serenidade, que me marcou muito. Gostaria apenas de aconselhá-lo a passar com serenidade e seriedade pelo período do seu desenvolvimento. Não há meio pior de atrapalhar esse desenvolvimento do que olhar para fora e esperar que venha de fora uma resposta para questões que apenas seu sentimento íntimo talvez possa responder, na hora mais tranquila. Gostei de você, Rio, que gostei demais. Ele também fala que um dos elementos assim mais importantes, um dos elementos artísticos mais importantes é a paciência. A gente tem que ter paciência. Ele está muito certo em relação a isso. Por quê? Porque a construção desse ser artístico, ele não vem de uma hora para outra. Ele demanda tempo. E ele também faz uma reflexão bacana que não é o tempo do relógio. Tipo, você vai precisar de tantos dias, tantas horas, tantos anos para encontrar esse ser artístico. É um tempo mais metafísico, um tempo que vai depender, inclusive, do quanto você está nessa sua solidão e do quanto você se reconhece nessa sua solidão. Muito bacana isso. Outra coisa que me chamou muita atenção e que eu
amei é o quanto o autor é apaixonado por livros. Vai ter algum momento aqui na obra que ele vai trazer 2 autores que ele gosta muito, eu não conheço esses autores, mas ele vai explicar então para esse jovem poeta por que é tão bacana ler esses livros. Quando ele dá a explicação, eu falei, cara, é a mesma explicação que a gente dá quando a gente ama qualquer livro ou qualquer escritor. Conforme ele ia ali, né, divagando nas questões dele, de por que ele tinha que ler o tal do Jacobsen, e ele vai trazendo a importância dessas obras. E quase que a mesma coisa quando eu falo para as pessoas, olha, leia Virginia Woolf, leia Wilda Hilst, leia Clarice, leia Machado de Assis, tá tudo lá. Tem um trechinho aqui, vocês vão entender o que eu quero dizer, porque, tem tudo a ver, tudo a ver. O Senhor experimentará a grande felicidade de ler esse livro pela primeira vez, passando por suas incontáveis surpresas como em um sonho renovado. Mas posso lhe dizer que, mesmo depois, o leitor volta sempre a percorrer esses livros com espanto, e que eles não perdem nada do seu poder fantástico. Persiste seu caráter fabuloso, com o qual acumularam quem os leu pela primeira vez. E é isso, quando a gente está diante dos clássicos, a gente pode ler 1, 2, 3, 4, um monte de vezes, sempre vai ter alguma coisa ali que vai fazer os nossos olhos brilharem. Então ele tem essa relação bonita e tão profunda com os livros, né? De escolher alguns autores ali, pegar para si e falar, esse aqui é meu e eu vou passar o resto da minha vida lendo isso. É o que eu faço com alguns autores preferidos. E aí, vocês? O que vocês fazem? Quais são os seus autores preferidos, aqueles que vocês ficam lendo assim desesperadamente? Vocês já sabem que aqui é Virginia Woolf, né? Enfim. E eu acho que para fechar essa resenha, a gente tem que falar também de um ponto que ele traz em relação ao ser humano que eu achei genial. A gente está falando de um homem branco, europeu, século XX. Tem toda uma questão que envolve quem é Rilke, quem é esse poeta. Mas ele começa a trazer algumas questões em relação ao homem e à mulher e ao ser humano. E eu achei isso muito bacana. De alguma forma o Rilke ele estava à frente do tempo dele. É um trecho muito grande que eu não vou fazer isso de ler aqui nesta resenha que já está ficando longa demais para vocês. Mas o que a gente pode dizer é o seguinte. Ele fala então sobre essa questão da emancipação da mulher. Que por muito tempo a mulher não estava na sociedade, a mulher não frequentava a vida social, ela estava dentro da casa dela. Isso são reflexões minhas, tá? Ele não usa esses termos. Em algum momento, segundo Rilke, ele vai falar que a mulher vai querer fazer as mesmas coisas que os homens, ela vai sair, ela vai fazer. E depois também, a partir dessa experiência, ela vai se elevar como ser humano, ela vai chegar em outro lugar. E o homem, ele vai ficar ali, porque talvez ele nem perceba essa transformação. E eu achei isso muito bacana. Eu acho que a gente vive numa sociedade que já está acontecendo muito isso. Não é igual, não é padronizado, mas eu já percebo essas nuances. Então eu achei muito bacana encontrar esse tipo de percepção vindo de um livro tão antigo, tão maravilhoso. De novo, quando a gente fala de livro bom, quando a gente fala de clássico, é sobre isso, é sobre o que fica e sobre o que o próprio autor falou. Você pode ler 1, 2, 3, 4 vezes, você sempre vai descobrir alguma coisa maravilhosa no livro. E para fechar essa resenha, eu acho que tem uma pergunta, né? E esse jovem poeta que ele escreveu essas cartas? Essas cartas foram úteis? Essas cartas funcionaram? O que ele colocou ali de alguma forma construiu um novo ser? Ajudou na construção dessa pessoa artística? Do meu ponto de vista, eu acho que ajudou totalmente. Não pela questão de que ele publicou depois essas cartas, né? Mas ajudou porque no final você vai perceber nas entrelinhas essa maturidade desse jovem poeta. No final vai ter ali uma construção do Rilke falando sobre a poesia que ele fez, que ele produziu. Ele dá algumas dicas de como ele deve fazer para saber se a poesia dele chegou nesse lugar poético, nesse lugar literário, nesse lugar mágico, né, que transcende quem a gente é, onde a gente está, que século que a gente vive e tudo mais. Eu achei incrível. E é interessante porque Cartas a um Jovem Poeta é um texto desse grandioso escritor endereçado a uma única pessoa.
E agora ela é endereçada a todo mundo que tem a curiosidade de ler esse livro. Então, isso já mostra o poder da literatura. E também mostra outra coisa, que mesmo que você leia e não se transforme tanto quanto o próprio poeta, quanto o próprio jovem poeta dessa obra, pelo menos um pouquinho esse livro é capaz de te transformar.